Está começando o Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes de uma forma leve, descontraída e de uma maneira que você entenda aquilo que a gente está falando. Hoje estou aqui com ele, amigo, host e expert no assunto, Carlos Guerra. E aí, Carlos? E aí, Lucas? Mais uma vez aqui, falar de um tema super interessante para a galera, mas antes tem um recado aí, né? Fiquei sabendo que a gente tá com patrocínio. E aí, conta disso aí. Temos patrocínio, já que nós somos o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes, precisaríamos de alguma coisa maior ainda para conseguir nos patrocinar. E o nosso patrocinador é a Carnia, a primeira inteligência artificial do mundo desenvolvida exclusivamente para solucionar os seus desafios do dia a dia. Como é que é a Carnia, Carlos? Como ela funciona? O que ela faz? Cara, é uma conversa de WhatsApp. Cara, eu quando tô com alguma dúvida, eu te mando um WhatsApp, você vai lá e responde, né? Sim. E vem a resposta lá, e eu mando se eu tô com uma dúvida de embalagens, eu vou mandar uma mensagem para um cara de embalagens. Se eu tô com uma dúvida sobre um processo de salsicha, eu mando uma mensagem para algum especialista de salsicha. A Carnia resume tudo isso em um só. É uma inteligência artificial, que é uma conversa de WhatsApp, você adiciona o número aí do WhatsApp e ela responde praticamente todas as dúvidas que você tem do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de processo regulatório. Enfim, se você tiver dúvida com produtos carnes, adiciona o WhatsApp da Carne aí. O WhatsApp está aí na descrição do vídeo e teste lá. Exatamente. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direcionar você para adicionar esse contato do WhatsApp. Você vai ter até 3 perguntas gratuitas para fazer e você vai ver como isso funciona. Mas eu vou te falar, não faça pergunta fácil não, faça pergunta difícil e sobretudo faça pergunta do seu dia a dia. Coloca uma pergunta no Google e coloca uma pergunta na Carnia. Vamos ver quem que vai dar essa resposta com a maior acuracidade, com a maior certeza possível, qual dessas duas respostas que vai te convencer. Carnia, solução inteligente revolucionando o frigorífico. E hoje, como é tradição já no podcast, nós estamos tomando aqui um vinho, gostamos de vinho. Já vi que vai ser uma tendência os podcasts um pouco mais técnicos que nós formos gravar aqui, que só estivermos eu e você, deve ser vinho a bebida. Por que desse vinho? Que vinho é esse? O que é que nós vamos tomar? Tava na promoção no mercado, por que você comprou esse vinho? Aí ele tava mais acessível um pouquinho, né? Deu uma contida no orçamento ali. Isso é importante. Mas é um bom vinho, né? A gente já tomou grande parte da garrafa, então se a gente enrolar a língua ao longo do podcast, a gente já sabe o porquê. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito legal em frigorífico. Tá em alta, como diz o outro, tá hypado, né? Hypadaço. É um tema muito legal, é um tema que a gente pesquisa bastante, né, Lucas? A gente participa de congressos aí. E assim, seria injusto com o vinho em si se no tema de microbiologia nós não trouxéssemos um vinho. A gente gosta de vinho, eu particularmente gosto bastante. Da aula de vinho. E se não for, a aula não chega a esse ponto, mas se não fosse a microbiologia, se não fosse os benditos micro-organismos, as leveduras ali, não teríamos vinho, porque ele é o responsável para a fabricação de vinho. E aí, eu escolhi um vinho chileno hoje, para a gente variar um pouco. Nos episódios a gente tem trazido vinhos italianos, franceses, mas por que um vinho chileno? Cara, há um pouco mais de 100 anos atrás, o mercado de vinho quase acabou. Cara, teve uma praga que chama filoxera, que praticamente acabou com os vinhedos da Europa, da Itália, do mundo todo praticamente. E aí, no Chile, essa praga não foi para frente, não teve. Então, praticamente, o Chile salvou os vinhedos do resto do mundo que ele começou a exportar. O Chile estava começando a produção de vinho. O Chile é considerado o novo mundo. Por isso também um vinho do novo mundo para falar de microbiologia, que é um assunto que não é falado há muito tempo em frigoríficos. Se a gente for ver lá atrás, microbiologia não se falava há 15 anos atrás, pelo menos não com a frequência que é falado hoje. E por que a filoxera não foi para frente no Chile? Porque é um país que tem as características geográficas que tem uma barreira muito interessante
e que essa praga não conseguiu chegar lá. De um lado você tem oceano, do outro lado você tem a Cordilheira dos Andes, mais ao norte você tem deserto. Então, o Chile é protegido por barreiras, e quando a gente fala de micro-organismos em produtos cárneos, barreira é a palavra-chave. Opa, olha, deixa aí. Por isso esse vinho chileno, que representa o país, é um vinho da uva Pinot Noir, que também não é a uva mais conhecida no Chile. A mais conhecida do Chile, para a galera que gosta de vinho, vão falar de Carmener, mas foi de propósito. Pinot Noir é muito conhecido na Borgonha, assim como o tema microbiologia é muito conhecido na área médica, é muito explorado na área de agricultura, na área de alimentação, mas para fazer fermentação, para fazer vinho, para fazer cerveja, mas para os processos de frigorífico, para deterioração, não é um tema muito estudado, tem alguns mitos por trás disso, e é isso que a gente vai trazer para a galera hoje, tentar desmistificar algumas coisas. Longe de querer dar aula, a gente vai fazer um podcast de microbiologia para dar aula, e a gente traz uma galera pesada aqui para fazer esse podcast, mas para desmistificar algumas coisas. Então, por isso, uma uva que não é tão conhecida, que está tomando uma proporção agora no Chile, que é diferente da Pinot Noir da Borgonha, da famosa Pinot Noir da Borgonha, por exemplo, assim como a microbiologia da área médica é diferente da área de fermentação, que é diferente da área de deterioração. Pois é, microbiologia é um tema que ultimamente eu não sei qual a nossa contribuição para isso também, mas eu acredito que pelo menos um pouquinho nós contribuímos para isso, mas é algo que tem se falado muito, né? Nós temos visto aí que em feiras, temos participado de alguns congressos e tudo mais, tem sido um tema muito abordado. Às vezes só nós que estávamos nos congressos falando sobre deterioração, especificamente de produtos cárneos, isso era muito legal e despertava muito interesse de quem estava ouvindo. Mas nós temos visto uma vertente muito forte nas feiras aqui no Brasil também. Lá na Europa isso é algo que eu acredito que mais ou menos faz parte de um passado, mas aqui no Brasil nós temos visto chamar atenção, nós temos visto auditórios ficarem cheios quando o pessoal vai dar palestra sobre microbiologia, agora que o pessoal começou a abrir o olho. Não sei até que ponto, igual eu falei, nós temos uma contribuição para isso, mas é algo que realmente nós temos destinado atenção. Particularmente, esse é um tema que, o pouco que eu sei, 98%, 99% eu aprendi contigo e aprendi com o André, então eu vou me encarregar aqui só de fazer essas perguntas, mas desse pouco, né, que eu aprendi, eu acredito que ainda assim posicionado um pouco acima da média do mercado. E aí a gente já começa a quebrar algumas barreiras daquilo que é construído no mercado, que logo quando eu comecei, na verdade minha carreira ela é relativamente curta, são apenas 5 anos e meio no mercado, mas aí a gente já começa a fazer algumas distinções em relação à experiência. Experiência não necessariamente tem a ver com tempo de rodagem, mas tem a ver com tempo destinado no desenvolvimento de uma determinada atividade específica. Então a pessoa pode ser nova e ser experiente, ela não precisa ser velha para ser experiente. Então isso é algo que a gente tem construído junto. Você e o André têm me ajudado muito nisso, eu aprendi bastante coisa relacionada a isso. E o tempo mostra, né, pela crença que o pessoal tem, que a maior parte dos problemas se restringiam a bactérias astuláticas. O tempo todo falar assim, meu problema é bactéria astulática. A gente vê uma linha de tendências relacionadas ao lançamento de indústria, de produtoras de insumo, de conservantes. Esse é o produto que vai resolver o seu problema para a bactéria astulática. Então, já aproveitando esse gancho de experiência, será que realmente bactéria astulática é o problema que todas as indústrias encontram? Daquilo que a gente vê na prática, o que você pode falar para a gente? Primeiro, respondendo essa pergunta, se bactéria astulática efetivamente é o problema que as indústrias têm, e depois a gente já começa a falar um pouquinho de alguns princípios e fundamentos de microbiologia, como que isso cresce, como que isso vai, até a gente construir um racional se é bactéria astulática, se não é bactéria astulática, e que eventuais ações que a gente pode ter para conseguir ou atenuar ou ele eventualmente eliminar esse tipo de problema. Bactéria astulática é o problema de todos os produtos cárneos? Lucas, eu diria que bactéria acidulática é um dos problemas de deterioração, mas ele não é o único.
Você falou de experiência. Eu ia falar que a minha experiência está baseada nos cabelos brancos, né? Ou no maior tempo que eu tenho de mercado aí. Mas tem muito tempo de vivência. Você tem muita experiência, então não vai ficar só bebendo vinho no podcast, que você pode contribuir muito com o tema de microbiologia, porque a gente tem pesquisado muito disso. A gente tem ido atrás desse assunto. Eu tenho uma vivência boa em microbiologia. Durante a faculdade, eu fazia análise e pesquisas durante grande parte da faculdade relacionada à microbiologia. E aí o destino fez com que eu fosse trabalhar em empresas que são pós, que são fabricantes de pós, que não tem problema microbiológico. Eu falei, caramba, tudo que eu aprendi na faculdade vai ficar para trás. Eu não vou fazer uma análise de salmonela nunca mais na minha vida, porque em pó não cresce nada, e esse problema... E realmente, quando eu entrei na indústria, microbiologia não era assunto na indústria, nem da fabricação de pós e nem no frigorífico. Então, assim, se a gente dividir a evolução microbiológica, deixar a parte acadêmica de lado e pensar num frigorífico, ou pensar na evolução nossa como profissional do conhecimento em microbiologia, eu dividiria em 4 fases, isso aí. A primeira fase é aquele cara que acha que microbiologia não tem problema nenhum de microbiologia. Que não existe, que é frescura. Que é frescura. Ou que existe o micro-organismo. Cara, depois da pandemia ficou claro, né? A questão do álcool gel, a questão de que eu preciso eliminar os micro-organismos para a galera do chão de fábrica mesmo, para a galera ali que acha que microbiologia é uma questão chatice do controle de qualidade ou do P&D, mas mas se tinha muito mais no passado, a galera que achava que não tinha problema microbiológico dentro de um frigorífico, de um produto. Por que isso? Porque ele mandava analisar o produto no laboratório e o laudo voltava com resultado negativo. O cara achava, não tenho contaminação, não tenho problema de contaminação. E aí vem o primeiro ponto. A primeira desmistificação, desconstrução de um preconceito formado. A legislação manda a gente analisar os micro-organismos que são patogênicos. O que seriam os patogênicos? São aqueles que fazem mal para a nossa saúde. Que se eu comer vai me dar uma diarreia ou vai me matar, vai me dar um problema de saúde. Esses são os patogênicos. Nós temos patogênicos e temos deteriorantes. Os deteriorantes são aqueles que estragam o produto, mas não necessariamente aquilo que estraga faz mal. A galera aí já, com certeza, numa festa, depois de uma faculdade, alguma coisa, já comeu algum produto com uma carga microbiana muito alta e não deu nada. Não foi por causa do álcool que bebeu. É porque provavelmente aquele micro-organismo que estava ali não causava dano à saúde, não era patogênico. A legislação analisa os micro-organismos patogênicos. Agora teve uma mudança na legislação que a gente precisa analisar contagem total, isso é um indicador. Tá. Mas antigamente era só salmonella, clostridium, E. coli. Os mais tradicionais, vamos dizer assim. Exatamente. E não dava nada, o cara pegava o laudo e falava, não, microbiologia não é o meu problema. Ok. Passou-se o tempo e a galera começou a ter problemas de devolução. Muita gente que fazia formulação fora de padrão. Por exemplo, eu colocava muita fécula num produto, que eu tenho um limite de fécula estipulado pela legislação. A fécula diminuía a minha atividade de água baixa, o produto não estragava, porque eu achava que eu não tinha problema microbiológico, mas na verdade o problema microbiológico era contido por uma despadronização da minha formulação. Teve que se adequar, a legislação foi apertando, teve que colocar o produto dentro do padrão e os problemas microbiológicos começaram a acontecer. E aí a gente vai recorrer à literatura. Aí você começa a ver na literatura problemas microbiológicos, bactéria acidulática. Aí você joga num Google, por exemplo, maior incidência de problemas microbiológicos, bactéria acidulática. E aí o cara começa aí você visita o cara e fala, cara, não é só bactéria acidulática. O cara pega esse produto estragado, pega uma devolução, ou seja, para o produto ser devolvido à fábrica, ele passou por um processo. Durante o consumidor na prateleira, eu compro esse ou compro esse? Para a galera que não está vendo, eu estou com uma taça de vinho em uma mão e um copo d'água na outra. O vinho é vermelho, a água é transparente.
Se eu quero comprar vinho, eu vou na taça vermelha. Então, com o produto acontece a mesma coisa. Então, a devolução acontece no momento que o consumidor decide que aquele produto não vale a pena comprar, porque ele já iniciou um processo de deterioração. Aí aquele produto ele vai ficar na prateleira mais 1 ou 2 semanas, vai para o estoque, depois do estoque ele vai ser devolvido para o fabricante, ou seja, 3 semanas depois, 2, 3 semanas depois, ele vai chegar na fábrica. Aí esse cara vai pegar e vai mandar esse produto para o laboratório analisar, ou vai mandar para a gente analisar, falar, pega, vai na universidade e analisa esse produto para mim. Aí eu falo para ele, cara, contagem de 10 a 9 de bactéria acidolática. Isso significa, aí começa a criar um conceito que bactéria acidolática é o problema. Vem de encontro à sua pergunta. Essa seria a fase 2. Bactéria acidolática é o problema microbiológico? Isso significa que a bactéria acidolática foi a bactéria que sobreviveu ali. Não necessariamente foi ela que iniciou a deterioração do produto. Tá, então peraí, o produto está deteriorado, o consumidor rejeitou aquele produto. Quando rejeitou, chega para a fábrica, o cara pega o produto e manda lá analisar. Fala, opa, vê para mim o que é que tem aí dentro, o que cresceu aí dentro. No produto deteriorado. No produto deteriorado, para eu saber qual que é o meu problema. Então quer dizer que essa não é a forma mais sensata de resolver o problema? Não, porque o produto já deteriorou. Seria a mesma coisa de eu analisar de uma forma até mais bizarra, mas um cara morreu há 1 semana, eu mando fazer por algum problema microbiológico, eu mando fazer uma análise microbiológica 15 dias depois no cadáver, por exemplo. Eu vou encontrar outros micro-organismos, mas não vou encontrar o que causou a deterioração. Por quê? Eu vou encontrar... Quando o micro-organismo cresce, ele muda as condições do alimento ali. Por exemplo, a gente está tomando um vinho e tem uma boa acidez, não tem? Essa acidez provavelmente veio da fruta, mas veio do processo de fermentação também, provocada pelo micro-organismo. Então... Dentro de um produto carne acontece a mesma coisa. O micro-organismo cresce, ele produz gás, que aí faz o produto perder o vácuo. Ele hidrolisa a proteína e dá aquele cheiro de podre, porque tem enxofre na proteína e sabe aquele cheiro de ovo podre? Sim, tá. Vem disso aí. Ele produz ácido. E aí vem a resistência da bactéria acidolática. A bactéria acidolática é uma bactéria que consegue resistir à acidez alta ou pH baixo. Então a bactéria acidolática ela consegue se manter viva até o final do processo, mas às vezes não foi ela que causou a deterioração, às vezes o micro-organismo que causou a deterioração já morreu pelas condições que ele mesmo causou. Cara, a gente produz muito lixo e a gente vai sofrer com o lixo lá na frente. Então assim, o micro-organismo às vezes produz algumas condições que ele mesmo não sobrevive. Então o ideal seria eu analisar o produto no exato momento que o consumidor decide por não comprar aquele produto. Onde o consumidor decide e fala, esse produto não está legal. Então, qual é o micro-organismo que está em alta aqui? Qual é o micro-organismo hypado dentro desse pacote? Tá. Isso seria o ideal. Mas é muito difícil da gente conseguir pegar isso, né? Tá, então o que você está querendo dizer vamos ver se eu entendi. Criou-se esse mito de bactéria acidolática, que são as responsáveis pelo problema de deterioração, porque quando inicia-se um processo de deterioração, existe uma microbiota ali dentro, um conjunto de micro-organismos que começam a crescer, produzem ali metabólitos, substratos, enfim, provenientes das reações dessa microbiota para realizar ali suas funções vitais e tudo mais, elas desestabilizam o meio. Normalmente esses metabólitos são ácidos, desequilibram o pH, joga a água para fora do produto, porque você diminuiu o pH do meio, então chega próximo de pontos elétricos. O micro-organismo que consegue crescer numa situação adversa, sobretudo de pH mais baixo, são as bactérias acidoláticas. Então, por isso que quando o cara for analisar lá na frente, ele vai encontrar a bactéria acidolática. Então, o caminho correto para entender quem é o causador do seu problema é no tempo zero. É tirar como se fosse uma foto daquilo que saiu do seu processo e ver quem tem potencial de crescer ali dentro para desestabilizar o meio, enfim. E, de novo, dar toda essa sequência que lá no final o resultado vai ser bactéria acidolática. É isso? Exatamente isso. Você falou que não sabia do tema e deu uma aula pra gente de como acontece o processo de deterioração e como a bola de neve vai crescendo, né? pH cai, libera líquido,
porque diminui a capacidade de retenção de água. Liberando o líquido, a bactéria tem mais atividade de água, então ela se sente mais confortável para crescer. Crescendo mais, a taxa vai aumentando, mas o ideal seria nem analisar no tempo zero, é muito importante. Ponto zero é uma foto do produto, quando ele acabou de ser produzido, quais as bactérias que tem ali. E dependendo das condições que o produto permite para as bactérias, imagina que você vai estar numa corrida. Então você vai dar a largada da corrida. Então você está olhando ali os competidores da corrida. Fala, aquele cara é mais magrinho, então acho que ele vai correr mais rápido. Isso é o tempo zero. Isso é o tempo zero. É a foto do que tem ali. Aí você instalou a largada do produto, da corrida. Quem vai chegar primeiro? Quem vai conseguir se destacar mais? E aí você precisa analisar o crescimento dessa microbiota. Você foi muito feliz em utilizar a palavra microbiota, porque não é um micro-organismo que causa o problema, mas são vários micro-organismos com características semelhantes que causam um problema. Se você tira a foto da corrida lá no início, no start, essa foto vai mostrar um monte de competidor, um monte de micro-organismos que vão chegar em blocos lá na frente. Tá. Então, você ir acompanhando a evolução microbiana do produto ao longo do armazenamento do produto, ao longo do shelf life do produto, que é quando o produto é colocado à exposição, à venda. Então, e aí determinar no momento que o consumidor, e aí vale a pena você estudar quando o consumidor passa a rejeitar o seu produto. Acho que a gente vai fazer um podcast sobre metodologias preditivas de shelf life. A gente pesquisa muito esse tema também, mas, por exemplo, para uma linguiça cozida, o momento em que o consumidor passa a rejeitar, o momento que 50% dos consumidores rejeitam o produto, ou 50% dos consumidores dizem que o produto tem diferença com o padrão, no momento que ele foi fabricado, está na faixa de 9,3 logs de CFU, né, de contagem de colônias de micro-organismos por grama ali, e que é uma contagem bem alta. CFU você está acostumado no inglês, no português UFC. Exatamente, isso aí. E que está bem na curva da fase estacionária do crescimento microbiano. Então, neste momento, os consumidores passam a rejeitar. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a microbiota que fez com que esse micro-organismo crescesse de uma forma acelerada e levasse o produto à deterioração? Aí eu estou falando de uma microbiota específica. Aí eu conheço. Aí eu estou com uma foto melhor. Eu não estou com uma foto da largada da corrida e nem do final lá depois da chegada, 3 dias, que foi aqueles caras que chegaram retardatários. Eu estou com a gravação da corrida inteira. Eu sei que momento um ultrapassou o outro e que momento se desenvolveu, porque eu quero conter isso aí. Tá, então 2 pontos aí do que você falou que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então você falou que nós estamos avaliando o crescimento, a evolução desse micro-organismo. Então um tema muito comum nessa indústria significa que nós estamos avaliando a cinética de crescimento microbiano. Exatamente. À medida que a microbiota vai crescendo, nós vamos analisando e vamos vendo como que ela está se comportando. Então, esse é um ponto. É a cinética de crescimento microbiano, que é mais ou menos traduzindo aquilo que é o que eles estão vendo. E aí você falou de microbiota e você falou que se é uma microbiota, significa que numa população, se a gente fosse fazer uma analogia à população, tem pessoa mais velha, tem pessoa mais nova, tem pessoa que está no meio da vida. Então, numa microbiota, nós temos, eventualmente, micro-organismos mais velhos e micro-organismos mais novos. Normalmente, o pessoal fala de uma curva de crescimento microbiano, que tem as fases de adaptação, exponencial, enfim, que dá para a gente falar um pouco mais. Então, o mais correto seria a gente avaliar, de repente, o que seriam as taxas que você falou, porque se tem mais velho, significa que vai estar morrendo, mas e não necessariamente ela vai estar numa fase exponencial, por exemplo. Então, como que é a relação dessa taxa? Como que seria legal a gente avaliar? Porque você falou, vai chegar lá em 9,33, que é quando o pessoal vai rejeitar. Então, se o produto
Intuitivamente seria quanto menor a contagem microbiana, mais tempo vai demorar até atingir 9,33. Mas pode ser que eu tenha um produto que comece com uma contagem inicial de 7, mas tem muita barreira e ele demora mais tempo do que eventualmente um produto que tem uma contagem menor e que não tenha barreira. Como que a gente pode analisar, por exemplo, a taxa de crescimento microbiano? Como traduzir isso? Como avaliar? Como elucidar um pouco mais o que é a taxa de crescimento? Então, primeiro é legal explicar as formas diferentes que você tem de ver quando você olha para uma curva de crescimento microbiano. Para a galera que está vendo, a curva de crescimento microbiano ele tem esse perfil que eu estou desenhando com a mão aqui. Uma montanha. É uma montanha. Primeiro tem uma fase reta, que seria uma fase de adaptação. Depois uma fase exponencial, que seria a fase de crescimento. Depois tem uma fase de estabilização, uma fase ali reta de novo, mas lá no topo do gráfico, e depois ele morre. Para a galera que está em casa, se jogar no Google aí, bota lá curva de crescimento microbiano, ou para a galera que estudou alguma coisa relacionada à microbiologia, vai lembrar da faculdade de uma curva de crescimento microbiano, mas imagina que você vai subir uma montanha, você está no litoral e você vai subir, vai estar voltando do feriado aí que você passou na praia. Então, antes de chegar na serra, você tem aquela reta, que seria a fase lag, depois você tem a serra em si, que é uma montanha, que seria a fase exponencial, depois uma fase mais reta, depois você acabou de subir a serra mais reta, e depois você vai descer a ladeira, que seria a fase de declínio. Essa curva ela é muito comum para marketing também, é uma curva de vida útil de produto, então tudo tem adaptação, uma fase que o negócio bomba, depois uma estabilização e depois a morte disso aí. Durante muito tempo, e muita gente pensa que eu analiso isso para um micro-organismo. Então imagina você chegando num local, você é um micro-organismo chegando no local, numa festa, por exemplo. Então primeiro, você não vai conversar com todo mundo. Você vai se ambientar, vai ver quem está por ali, quais são... Onde que está a bebida. Onde que são os petiscos ali, onde estão. Você não vai chegar comendo e tendo várias atividades ali na festa. Então você está na fase de adaptação. O micro-organismo também. Quando ele está num produto ali, por exemplo, você embalou o produto, uma linguiça calabresa no vácuo, por exemplo. Então, o micro-organismo ele está ali. Quais são as condições? A atividade de água está baixa, aqui está ruim, a temperatura está boa para eu crescer, porque é armazenada a temperatura ambiente, mas eu não tenho muito nutriente, o nutriente não tem muito carboidrato aqui, não é muito bom. Ele está se adaptando. Daqui a pouco ele rompe aquela barreira. Ele passa, falou, opa, adaptação já tá legal. Aí o cara começa a conversar, começa lá na mesa do petisco, começa a pegar a bebida, ele começa a desenvolver atividades ali ao longo daquela festa, ao longo do produto também. Essa seria a fase exponencial, onde a atividade é máxima, então o micro-organismo começa a se reproduzir, então ele cresce, e aí depois ele fica cansado, ele já está mais na fase final da vida, ele tem uma fase mais light, aposentou na vida, está ali, ou está naquele final de festa que ele já bebeu bastante, já não consegue mais ter tanta conversa, tanta atividade, então tem a fase de estabilização, depois ele morre, vai embora da festa. Só que, se eu analisar isso para um micro-organismo, como a vida dele, isso é a vida do micro-organismo, essa é a nossa vida, essa é a vida de um produto, o ciclo de vida útil de um produto é uma coisa. Se eu passar a analisar por taxa, a coisa muda e começa a explicar algumas coisas dentro do frigorífico pra gente. E eu, particularmente, mudou muito minha percepção microbiológica depois que eu passei a entender um pouquinho mais de como analisar taxa e como analisar a curva de crescimento como se fosse um único micro-organismo. Isso muda muito, João. Vale a pena entender isso. E muda a forma como que você interpreta alguns resultados. Eu vou explicar o que é, depois a gente fala da interpretação de alguns resultados. Mas taxa seria quantidade que se reproduz, se fosse humano seria quantidade que nasce, menos o que morre. Então, pensa no início da população microbiana. Se fôssemos nós, por exemplo, uma população, pensa numa cidade. A cidade está começando, as pessoas são jovens, então não namoram, não têm filhos, então não aumenta a taxa de população, mas como são jovens, não morrem também. Sim. Então, enquanto você tem essa fase de adaptação, a população da cidade não aumenta. Então, a taxa continua baixa. Essa é a fase lag. E aí, a galera cresce.
A galera cresce, começa a namorar, começa a ter filho, a população começa a subir, porque a galera continua jovem ainda. Então a taxa da quantidade de gente que está nascendo é maior do que a taxa de quem está morrendo. Está morrendo quase nada. Morre um de acidente ali de vez em quando, outro assassinato ali no outro canto. Mas a taxa de mortalidade é menor do que a taxa de natalidade, ou se fosse micro-organismo, a taxa de reprodução. O micro-organismo não nasce, né? Ele se reproduz. E aí teremos a fase exponencial. Os micro-organismos se reproduzem de uma forma rápida, 2 horas aí eles conseguem se reproduzir. Depois que eles se adaptaram no meio, a taxa de reprodução é muito maior do que a taxa de mortalidade. Por isso que eu tenho um gráfico, esse gráfico é exponencial. Ele muda questão de horas, de 10 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil, de 10 mil para 100 mil, para 1 milhão e 1 bilhão e assim por diante. E aí, quando ele vai crescendo, ele vai produzindo substratos que são tóxicos até para ele ali, vão produzindo algumas substâncias, como ácido, por exemplo, como gás. E aí ele começa a morrer. Nessa cidade que a gente falou, a população começa a ficar velha. Eu começo a ter uma maior taxa de mortalidade. Então, a galera que está morrendo, a quantidade de micro-organismo ali que está morrendo é a mesma quantidade dos que estão se reproduzindo. Então, a taxa não aumenta. Não significa que não está tendo reprodução microbiana, mas significa que a taxa dos que estão se reproduzindo é a mesma dos que estão morrendo. E aí o gráfico tem uma estabilização, então eu tenho uma reta no gráfico. Aí, a partir de um determinado momento, a quantidade de micro-organismos que morre é muito maior do que a que se reproduz, porque a galera está muito velha já, não consegue mais fazer filho, está todo mundo mais estéril, aposentado já. E aí eles começaram, a taxa de mortalidade é muito maior do que a de reprodução. Mas mesmo na fase de declínio, não significa que o micro-organismo não está se reproduzindo. Só que significa que a quantidade que está morrendo é maior do que a quantidade que está se reproduzindo. E aí a gente começa a olhar esse gráfico como taxa de reprodução menos a taxa de mortalidade. E aí começa a fazer sentido. Sabe por quê? Às vezes, depois dessa fase que é a bactéria acidulática, a gente começou a acompanhar o crescimento microbiano ao longo da vida útil do produto. E aí a gente às vezes pega alguns produtos que são produzidos em algumas condições desfavoráveis e você tem uma contagem inicial muito alta já. Sim. Então, você pega lá uma contagem de 10 a sétima, por exemplo. E aí você analisa o produto depois de uma semana, você tem 10 a sétima. Você analisa depois de 2 semanas, 10 a sétima. Você analisa depois de 3 semanas, 10 a sexta. Se eu olhar só o gráfico, dá a entender que as barreiras que estão sendo aplicadas ali estão sendo efetivas. Por quê? Não estou tendo crescimento se eu analisar só por um micro-organismo. Sim. 10 a sétima, 10 a sétima, 10 a sexta. Aí eu pego uma outra fábrica que ele tem lá 10 a segunda, depois de uma semana 10 a terceira, depois de 3 semanas 10 a quarta, depois de 4 semanas 10 a quinta. Nesse aqui, eu olho e falo, aqui não tem barreira, porque o micro-organismo está crescendo. O que é melhor na sua opinião? Analisando 10 a sétima que mantém constante, ou um que saiu de 10 a segunda e chegou a 10 a sétima depois de 3 semanas? Aparentemente, parece que o que ficou 10 a sétima constante significa que não cresceu nada ali. E outro que começou 10 a segunda, 10 a terceira, você está tendo crescimento ali dentro. Parece que a barreira nesse que teve crescimento foi menos efetiva do que no outro que se manteve 10 a sétima. Então, eu te diria que essa é uma resposta difícil de dar. Porque se eu estou analisando por taxa, eu tenho que saber quanto que está morrendo. Se realmente o que está 10 a sétima está mantendo 10 a sétima porque o micro-organismo está ali, ou eu estou tendo a renovação a cada 2 horas de 10 a sétima. E agora você imagina, 10 a sétima significa 1 e 7 zeros. 10 a segunda significa o número 100. 1 e mais 2 zeros. Agora, imagina que esse que está 10 a sétima, ele está numa taxa estável ali, 10 a sétima de população, mas
a cada 2 horas eu estou tendo 10⁻⁷ reproduzindo, ou seja, 10⁻⁷ de micro-organismo sendo gerado e 10⁻⁷ morrendo. A cada 2 horas, o outro, durante 1 semana, 2 semanas, primeiro eu estou com 100, depois eu estou com 1.000, 10⁻⁷, depois 10⁻⁴, até eu chegar na 10⁻⁷. Serão 10 milhões. São 10 milhões. Então, imagina 10 milhões de pessoas produzindo lixo todo dia. Imagina se eu pensar como produção de lixo, Sim. trazendo para analogia para a população. 10 milhões de pessoas produzindo lixo a todo dia. Ou agora imagina 100, depois 1.000, depois 10 mil de pessoas reproduzindo, até chegar no 1 milhão ao longo de 3 semanas ali, por exemplo. Vai ser muito menos lixo. Então, esse de 10⁻⁷ vai estragar muito mais rápido. Então, às vezes, eu olho para o produto achando que aquilo ali não vai estragar, porque o micro-organismo não está crescendo, mas, na verdade, ele está tendo um crescimento. Na verdade, ele já está no limite. Por isso que a população não cresce. Ele já está ali no limite que as condições permitem para ele. E ele está gerando metabólito. Ele está gerando metabólito o tempo todo. Se eu tivesse uma barreira e iniciasse com uma contagem inicial muito alta, eu teria um declínio. Porque a taxa de mortalidade seria maior do que a taxa de reprodução do micro-organismo. Então, por isso que é muito importante eu olhar para a questão da taxa de crescimento microbiano. E não analisar somente como se fosse um micro-organismo, que eu posso fazer uma interpretação errada de um resultado. Tá, e até você deixou um ponto aí que chamou atenção. Você coloca 10⁻⁷ de contagem inicial. Você aplica uma barreira muito forte. Depois, passado algum tempo ali, eventualmente isso vem a 10⁻⁵. Não significa que o produto que foi aplicado é bactericida. Não. Significa que a barreira foi eficaz e ele não conseguiu crescer. Exatamente. Significa que... Não que eu matei 100 micro-organismos ali, né? Tá, vamos dar um passo antes então. Diferença de bactericida e bacterostático. Isso é bastante importante para frigorífico, porque se você pegar a maioria dos conservantes permitidos para utilizar, eles são bacteriostáticos. Bacteriostático, tá? No nome ali tem uma dica, é estático. Ele faz com que o micro-organismo, né, ele dá uma atrapalhada na vida do micro-organismo. Então, ele dificulta o crescimento do micro-organismo. Então, ele estabiliza o crescimento microbiano. Bactericida, ele mata a bactéria. Ele tem o poder de matar a bactéria. Então, quando a gente passa álcool em gel na mão, lá quando a gente sai do banheiro e passa álcool em gel na mão, depois de higienizar a mão, o álcool é bactericida. Então, as bactérias que tem na mão, ele mata. Quando eu uso um conservante em carnes, por exemplo, um ácido orgânico, por exemplo, como conservante, ele não mata a bactéria. Ele faz com que a bactéria demore mais a desenvolver. O que acontece, por exemplo? Vai ter vários mecanismos de ação, mas, por exemplo, de ácido orgânico, por exemplo, que são conservantes muito utilizados dentro de frigoríficos. Ácido lático, ácido acético, né? Tem seus afins aí. Eles penetram, eles têm o ácido, se a gente entrasse na aula de química, o ácido tem a forma dissociada e não dissociada, então isso é importante para a eficácia do ácido orgânico também. Ele penetra no micro-organismo na forma não dissociada, ou seja, a não dissociada seria o hidrogênio junto com o hidrogênio, que é o cátion, junto com o ânion ali do ácido. Se for ácido acético, por exemplo, é o hidrogênio junto com o acetato. Então, eles juntinhos ali, de mão dadas, eles penetram na membrana do micro-organismo. Lá dentro eles se dissociam e aí o micro-organismo fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui dentro que não era para estar. E aí ele gasta energia para expulsar esses elementos estranhos de dentro que estão dentro deles. Essa energia ele gastaria para crescer. Tá, essa dissociação que você falou separa o que seria o acetato do H+, que seria o hidrogênio. O H+, o que a gente mede quando tem uma concentração maior de H+, é o pH. Exatamente. O que é pH? Potencial hidrogeniônico. Quanto de hidrogênio eu tenho na forma não dissociada ali dentro. É isso que eu consigo medir quando eu coloco um pHmetro dentro de uma taça de vinho, por exemplo. Deu 2,5 de pH. Significa que eu tenho 10 elevado a 2,5 de íons de hidrogênio na forma não dissociada ali. E aí, ele dissocia, ele baixa o pH, tecnicamente é isso que acontece, da membrana ali, do citoplasma do micro-organismo. Baixando esse pH, o micro-organismo precisa que tenha um pH estável ali
para ele conseguir se reproduzir. Então ele tem que gastar uma energia para expulsar esse íon de hidrogênio lá, e para ele expulsar essa energia que ele gastou para expulsar o íon de hidrogênio, ele gastaria para se reproduzir caso esse íon de hidrogênio não tivesse penetrado na membrana. Então, assim, por isso que a gente fala que ele dá uma atrapalhada na vida. Entendi. Mas o meu micro-organismo não morre. Em algum momento, essa barreira vai ser superada pelo micro-organismo e o micro-organismo vai conseguir. Então, eu não vou conseguir fazer um produto durar para sempre. Sim. A não ser que eu use algum bactericida. Mas eu não tenho bactericida contra micro-organismos deteriorantes, por exemplo. Se eu pensar no mecanismo de ação de nitrito, a galera que não ouviu o episódio número 1 de nitrito, a gente fala do mecanismo de ação de nitrito ali, de conservação pelo nitrito. Ele detona o DNA do micro-organismo. Ele destruindo o DNA, o material genético do micro-organismo, ele mata. Sim. Só que ele não faz isso em todos os micro-organismos. Ele faz isso nos anaeróbios estritos, ali no Clostridium botulino, né? Nosso amigo Clostridium do primeiro episódio lá. Sim. Corre lá, galera, e ouve lá. Isso aí é bem interessante. Mas nas bactérias deteriorantes, o nitrito não tem muita ação ali. Eu não tenho nenhum outro produto bactericida. Por exemplo, eu posso usar ácido peracético. Eu posso usar para fazer sanitização do ambiente. Mas eu não posso usar dentro da minha formulação. Peracético, os ácidos fortes são bactericidas. Porque a mudança que ele faz no pH é muito forte. Ele mata realmente o micro-organismo. Só que o que eu posso usar são ácidos orgânicos, são produtos derivados de fermentação que tem biocinas ali, são alguns extratos naturais que são bacteriostáticos. Então não existe isso de vou conservar para sempre o meu produto. Em algum momento o micro-organismo vai ganhar essa batalha. Sim. A questão é eu prolongar, atrapalhar o máximo possível a vida desse micro-organismo. E como que eu atrapalho? Usando algum conservante, mas atuando no meu produto na teoria das barreiras. Lembra da barreira do Chile? Sim. Então eu vou criar barreiras dentro do meu produto para que o micro-organismo demore o maior tempo possível para deteriorá-lo. Tá, a palavra-chave que, pelo que eu entendi, você falou aí é atrapalhar. Então, em resumo, o que você falou, ele falou assim, cara, os micro-organismos eles são estruturas completamente simples. Tudo funciona mais ou menos por balanço energético, ou ele gasta energia se reproduzindo e crescendo, ou ele gasta, nessa situação, energia tentando reequilibrar o pH intracelular. Então, o bacteriostático ele faz isso. Ele atrapalha a vida do micro-organismo, ele tem que gastar energia tentando expulsar isso para reequilibrar o pH intracelular, que é o que vai fazer a manutenção e preservar a estrutura do DNA dele, e com isso ele não consegue crescer. Então, voltando lá naquilo que nós falamos da taxa, eventualmente uma diminuição na contagem pode ser que o bacteriostático esteja atuando e não necessariamente que ele matou uma parcela dos micro-organismos. Uma diminuição na contagem pode significar que eu atrasei tanto a vida, atrapalhei tanto a reprodução do micro-organismo que a taxa de mortalidade foi maior do que a taxa de reprodução. Houve um descompasso ali. Houve um descompasso, então o que morreu por morte natural ali por tempo, foi maior do que o que conseguiu se reproduzir. Então eu tive uma diminuição na taxa por conta disso. Entendi. Então, quer dizer, é muito mais complexo do que realmente parece, né? E suponho eu que deve existir uma série de empresas que usam isso para falar, eu tenho um produto bactericida que você coloca ali com uma taxa mais alta e vai diminuir essa taxa, vai diminuir essa contagem, e quando na verdade o que a gente precisa é efetivamente olhar a taxa de crescimento, né? A taxa e, se for possível, olhar a atividade microbiana também. Porque mesmo se eu olho a taxa, como que eu posso medir essa atividade? É uma análise mais robusta um pouco, analisar material genético, RNA, para me dizer se o micro-organismo está tendo atividade ou não. Ou análises sensoriais mesmo, né? Linkar uma metodologia de análise preditiva, os trabalhos que nós fizemos, linka o crescimento, a taxa de crescimento com análises sensoriais, que vai me dizer em determinadas condições se aquela taxa vai produzir metabólitos suficiente para deteriorar o produto ou não. E aí você falou também, então quer dizer, esse é um dos pontos que a gente, porque o tema principal é a deterioração dos produtos carnos. A utilização de conservadores, de ácidos orgânicos e tudo mais é uma das estratégias que podem ser utilizadas. Uma muito comum que todo mundo utiliza também é a atividade de água.
como que a atividade de água ela pode impactar em estender o shelf life, em estender a vida de prateleira de um produto? Ela pode atuar de maneira sinérgica, por exemplo, com ácidos orgânicos ou com eventuais fatores que são extrínsecos, como, por exemplo, temperatura. Como que porque existe um mito muito grande, né? Não sei se eu já dei a deixa aqui falando que é mito, né? Mas existe uma crença muito grande de que a atividade de água do produto ela tem que ser X, mas a gente sabe que tem alguns cortes ali, né? De atividade de água, como se fossem algumas notas de corte. Até 0,95 vai crescer isso, acima de 0,90 vai crescer isso. Como que você vê o impacto da atividade de água na sinergia para ajudar na manutenção da retenção das propriedades originais do produto? Lucas, eu vejo todas as barreiras, a atividade de água é uma das barreiras muito relacionada à microbiologia, importantes, mas não são únicas. O uso de conservantes, muitas vezes a galera pensa que o uso de conservante vai resolver todos os meus problemas. Eu tenho um problema do produto, está estragando, eu vou falar com o Lucas vai me indicar alguém que venda um conservante que vai resolver o meu problema. Isso não existe. Eu tenho que lançar em carnes, eu tenho que utilizar o máximo que eu conseguir de todas as barreiras. Nenhuma barreira por si só vai ser eficaz, a não ser um produto, por exemplo, congelado, que a barreira temperatura age de uma forma que inibe o crescimento microbiano, ou um produto salgado, que eu uso da barreira atividade de água para conter o crescimento microbiano. Não é novidade para a galera que já estudou muito o tema, e para a galera que está começando também, se colocar aí no Google ou for lá perguntar no Carnia lá qual atividade de água ideal para o produto. Quanto mais alta a atividade de água, significa que mais água livre eu tenho ali, mais fácil o micro-organismo se desenvolver. Ou seja, quando eu pego um produto, imagina um copo de leite, por exemplo. Leite estraga muito fácil, né? Se eu deixar fora da geladeira, estraga muito fácil. Curioso que estraga porque ele azeda, significa que ele acidificou. Ele acidificou. Tá, por quê? Os micro-organismos que cresceram ali produziram ácido. Às vezes pode ser bactéria acidolática, às vezes pode ser outro tipo de bactéria que também produz ácido. Porque ali é um meio muito propício, né? Tem água livre, ali tem é um meio proteína, de cultura tem ideal. Carboidrato, tem gordura. Sim. E se eu colocar algumas colheres de sal ali dentro do leite, eu te digo que ele não vai deteriorar. Por quê? Vai ficar ruim para beber, mas não vai deteriorar. O teor de umidade daquele leite é o mesmo, você concorda? É mesmo, porque não tirou água dali. Não tirei umidade dali, eu só coloquei 2 colheres de sal ali. E o micro-organismo não vai crescer porque o sal ele vai se ligar à molécula de água ionicamente, é uma ligação bem forte, e essa água ficará indisponível para o micro-organismo utilizar. Da mesma forma que ela ficará indisponível para o micro-organismo utilizar, ela vai ter menos capacidade de volatilizar. Se ela vai ter menos capacidade de volatilizar, a atividade de água vai ser menor, porque a definição de atividade de água é a pressão de vapor daquele leite com o sal ali dissolvido, dividido pela pressão de vapor da água pura. Entendi. Então, é um número sempre menor que 1, mas se eu tiver 1,000 de atividade de água, significa que eu tenho água pura. Se eu jogar 2 colheres de sal ali, a pressão de vapor diminui, e isso aí eu tenho uma diminuição na atividade de água. Mas analogamente com o micro-organismo, eu tenho menos água disponível para o micro-organismo utilizar. E aí ele precisa de água, assim como reações químicas também precisam de água para ela acontecer. Então, se eu diminuo a atividade de água, eu diminuo a velocidade de crescimento do micro-organismo e tem algumas atividades de água que o micro-organismo não consegue crescer. Por exemplo, se eu pegar produtos salgados, por exemplo, os produtos salgados raramente estragam. Isso é uma carne seca, por exemplo. Uma carne seca, por exemplo, fica armazenado tempos e tempos, estragam porque oxidam, tem outras variáveis que deterioram o produto, mas pela via microbiana ele não deteriora. E aí, por que ele não deteriora? Porque a umidade tem, mas ela não está disponível para o micro-organismo utilizar. Só que aí, como quando a gente estuda lá na faculdade, atividade de água, uma das formas mais eficazes de eu conservar é a redução da atividade de água, uma das formas mais eficazes de eu conservar é reduzir o pH.
O micro-organismo tem uma faixa de pH que ele cresce também. Mas em carnes nós não conseguimos fazer isso de forma que eu iniba totalmente o crescimento microbiano, porque tem outros fatores, ele desnatura a proteína, enfim, tecnologicamente eu não posso baixar o pH. Então, a atividade de água seria o assunto ali. Então, muitas empresas que comercializam conservantes utilizam do argumento que esse produto reduz a atividade de água. Cara, o produto que eu conheço que reduz mais a atividade de água é sal. Sal reduz a atividade de água de uma forma muito brilhante. Agora, se eu pego alguns outros, porque ele faz uma ligação iônica com a água. Agora, eu posso fazer várias análises que eu vou utilizando, por exemplo, derivados de sais, lactato, por exemplo, ou outros derivados, acetato, e fazer essa ligação com a redução, proteínas, por exemplo, que fazem uma ligação mais forte, o produto fica mais firme, não é porque ficou mais firme que eu reduzi a atividade de água, eu só mexi na textura do produto, e com a redução da atividade de água, mas eu faço a medição, realmente reduz mesmo, mas o que eu tenho que analisar reduz em quanto? Vai resolver o meu problema? Por exemplo, eu estou com problema de leveduras. Leveduras cresce a atividade de água baixíssima ali. E aí eu tenho um produto que tem atividade de água de 0,97, por exemplo. Aí para a levedura não crescer, eu tenho que trazer para 0,92, por exemplo. 0,89, por exemplo. Eu vou fazer isso com a adição de um ácido orgânico? Não. Eu não vou conseguir, vou ter que colocar 10% ali da minha formulação desse produto. Então, eu tenho que usar das outras barreiras. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de que eu vou conservar porque eu reduzo a atividade de água. Ácidos orgânicos são muito efetivos. Ele é um bacteriostático, ele também reduz a atividade de água, mas eu tenho que saber onde eu estou e onde eu quero chegar para saber se realmente vale a pena eu atuar na redução da atividade de água ou, de repente, vale a pena aumentar um pouco o sal na formulação. Tem a questão do sódio também, é outra legislação, né? Até desse ponto de atividade de água, vamos falar do negócio que nós vimos recentemente. A gente não cita nome de empresa, não cita nada, mas é um dos objetivos também do podcast, a conscientização, fazer com que as pessoas realmente desenvolvam o senso crítico. Eu vou contextualizar. Você sabe que eu gosto bastante, né, dessas leituras mais filosóficas e tudo mais, que faz a gente pensar, que provoca a gente um pouco mais. E tem uma... Eu não sei certo as palavras, eu não vou conseguir lembrar corretamente as palavras, mas tem um trecho do Sêneca, né, que ele fala assim, que várias pessoas reclamam da gente não poder escolher os nossos pais, porque isso nos foi dado ao acaso. Mas nós somos responsáveis por quem nós queremos ser filhos. O que isso quer dizer? Que nós temos muita sorte hoje de ter muito material transcrito, muita pesquisa, a acessibilidade da informação, a exemplo desse podcast, que o objetivo é levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. As informações, elas estão disponíveis. E isso significa que nós podemos escolher de quem nós somos filhos disso que está falando. Porque uma vez que a gente passa a ser passível da resolução de um problema, como por exemplo, o que eu posso fazer com isso? Pô, se eu tivesse que responder o que você tem que fazer, eu que teria que estar sentado no seu lugar para resolver o seu problema. Então, à medida que a gente passa a ser passível de resolver os problemas, na verdade nós não estamos sendo passíveis de resolver os problemas, nós estamos sendo conivente ao problema que foi resolvido, por basicamente negligenciar a busca por informações, a exemplo no carne, a exemplo em relatórios, a exemplo em artigo e tudo mais. E o porquê disso tudo? Porque nós vimos recentemente uma publicação de uma determinada empresa relacionada à atividade de água, que o cara usava 2% de um produto mais 2% de um produto, e isso reduzia em, se eu não me engano, 0,07, acho, a atividade de água, alguma coisa assim. Então, por que de toda essa contextualização? Cara, o objetivo nosso é fazer com que as pessoas desenvolvam um senso crítico daquilo que está sendo apresentado. E a gente pode fazer isso da maneira mais simples possível. Simplesmente perguntando por quê. Ou, isso faz sentido? Se a gente parar para analisar, nós estamos aplicando 4% de um conservador para reduzir 0,07 numa atividade de água. Será que isso é razoável? Esse negócio faz sentido? Você precisa adicionar 4% de dois conservadores, 2 de um e 2 do outro, para reduzir 0,07 atividade de água? Até que ponto a gente vai ser passível
de receber esse tipo de informação, legal, ou manda seu produto que eu vou testar. Cara, não faz sentido um negócio desse. Quer dizer, o objetivo é exatamente esse. Será que o objetivo de 2 conservadores aplicados, sem dúvida, é manter as propriedades originais do produto. Pelo menos atenuar o processo de deterioração. Como que você vai fazer isso justificando por atividade de água? Você precisou adicionar 4% do negócio para reduzir 0,07%. E exemplo que você falou, você quer inibir uma levedura, você vai precisar baixar algumas casas decimais e não centesimais do negócio. Exatamente. Então, tem que desenvolver esse senso crítico de questionar. Será que isso aí que você está me apresentando faz sentido? Será que eu só devo ir pela barreira de atividade de água? Será que eu não posso fazer outras combinações? Ou será que, de repente, esses outros 2% de um produto que você adicionou não pode ser efetivo do ponto de vista de desequilíbrio de pH intracelular e não só olhar a barreira de atividade de água? Mas é aquilo, durante todo o passar do tempo, a narrativa foi, você precisa de uma atividade de água menor, ou esse produto mais usado no mercado funciona porque ele reduz a atividade de água. Então, quer dizer, até que ponto a gente tem que desconfiar disso tudo? E é por meio desse tipo de pesquisa que a gente tem que descobrir isso, né? Você testa uma coisa, não chega a um resultado. Testa outra, acho que por aqui pode ser o caminho. Então, na verdade, vai disso que você falou, né? Você precisa combinar várias barreiras, porque convenhamos também, né? Um produto caro não é nada hóspito para um micro-organismo crescer, não, né? O micro-organismo não queria estar ali, cara. Não queria estar ali. Ele está no lugar que é ruim para ele. Não tem substrato suficiente, ali o que esse cara bota vácuo, é um negócio... A atividade de água não é favorável para ele. Ele queria estar dentro do copo de leite lá. Exato. Ele queria estar dentro do copo de leite. Ali está tudo disponível, ali está... a acessibilidade é fácil, a acessibilidade de atividade de água é fácil. Então, a gente precisa desenvolver esse espírito questionador do negócio, né? E eu acho que a principal habilidade que uma pessoa tem que ter, nem sei se é habilidade ou não, mas é curiosidade. É perguntar por quê. Então, eu estou com uma dúvida até que ponto a atividade de água é significativa para eu conseguir conservar um produto que a composição majoritária da minha microbiota é Bacillus sporulata, é Pseudomonas e é Streptococcus. Será que a atividade de água vai ser um negócio que faz sentido eu olhar para isso? Ou eu preciso olhar por outras vias, por um gerenciamento mais efetivo de cadeia do frio, uma utilização de um ácido orgânico um pouco mais funcional? É desenvolver esse tipo de questionamento, né? É não achar... Porque assim, dá para entender as empresas... Isso que você falou, eu vi também. Eu não vi o material todo, a pesquisa toda. Só vi uma publicação referente a isso aí, onde dá a impressão que o produto conserva porque a atividade de água é o cargo-chefe do produto. E aí eu acho que depende muito de onde você está. A gente tem uma legislação nova agora, por exemplo, para bacon, só citando um exemplo, que é uma atividade de água dificílima de se conseguir para o tipo de produto pelo processo que é produzido hoje, Sim. que é de 0,85. Então, se eu já fiz... É muito baixo. É muito baixo. É mais baixo que salame. E se eu já fiz tudo possível ali, já mexi no cozimento, já diminui injeção, ou fiz salga seca... e conseguir atingir 0,855, por exemplo, estou ali no meu limite, de repente é um produto que vai fazer esse passo, esse final. Se eu analisei a microbiota do meu produto e essa microbiota me disse que aquela bactéria que está, ou aquela levedura, ou aquele micro-organismo que está me causando deterioração, causa problema com... atividade de água de 0,96, por exemplo, acima de 0,96 ela vai crescer e eu estou com o meu produto a 0,970, por exemplo, de repente essa é uma solução. Mas se eu estou longe do meu objetivo, não. Agora, eu faço um questionamento aí. Para mim reduzir na terceira casa decimal minha atividade de água, se eu aumentar 0,1% de sal a mais... Se o objetivo é reduzir a atividade de água, eu vou conseguir. Então, realmente, será que o produto é a melhor opção? Eu tenho que fazer esse questionamento. Eu não sei se é. Sim. Não sei, porque ele vai me entregar outras coisas também. Um conservante que tem o objetivo de baixar a atividade de água, ele me traz outros benefícios. Ele me traz bacteriocinas, ele tem a questão do ácido orgânico que a gente falou, que faz a conservação. Mas a questão é eu ancorar o meu discurso em cima de uma atividade de água.
Ó, a gente tem que deixar claro uma coisa. A gente não está falando que a atividade de água não é importante para a conservação de produto. Sim. Ela é muito importante, mas ela não é a única. Às vezes vale a pena eu não vou mexer na atividade de água, porque para mim chegar no meu objetivo é maior, e fazer um investimento em condições higiênico-sanitárias dentro da fábrica que diminui minha contagem inicial, por exemplo. Que você tem 1.000 metros para correr. Eu corro na mesma velocidade que você. É uma suposição, tá? Eu corro na mesma velocidade que você. Quem vai chegar primeiro? Se eu partir de 500 metros ou se eu partir do zero? Provavelmente eu vou chegar primeiro se eu correr na mesma velocidade que você. Sim. Agora, vamos trazer para o mundo real. Eu corro numa velocidade bem mais baixa que você. Ou seja, eu tenho mais dificuldade para correr do que você. E aí a gente parte do mesmo ponto. Quem chega primeiro? Você chega primeiro. Então, é a questão de... As barreiras vão dificultar o crescimento, mas o ponto de onde eu parto também é muito importante. Então, imagina que o produto deteriora quando ele chega a 9,3 logs de micro-organismo ali, de contagem de micro-organismo por grama de produto. O que vai estar mais próximo de deteriorar? Se eu partir de 10 a quinta ou se eu partir de 10 a terceira? Então, de repente, aquele gasto que eu vou ter com tentar reduzir na terceira casa decimal a atividade de água e achando que isso vai ser a salvação da lavoura toda ali, eu posso fazer um investimento e fazer com que eu compre uma matéria-prima de uma qualidade melhor, ou não use uma matéria-prima congelada, use uma matéria-prima frescal, ou mexa na minha formulação ao ponto de eu diminuir essa contagem microbiana inicial. Eu vou ter uma efetividade maior. Sim. Levando para a conclusão do podcast já também, nós vimos aqui que que não necessariamente todos os produtos que causam deterioração são bactérias acidoláticas. O importante é você analisar um produto no momento que ele sai da fábrica e acompanhar a cinética de crescimento microbiano dele. Vale a pena ter esse entendimento mais claro sobre as taxas, que não necessariamente a curva de crescimento microbiano é a curva de um único micro-organismo que está crescendo, que ele é criança, virou adolescente, adulto e depois vai morrer, mas se entender por taxa, isso vai muito ao encontro daquilo que a gente falou sobre a quantidade de metabólito gerado numa população maior, numa população menor. E por fim falamos no desenvolvimento desse senso crítico, né, de questionar. E aí até do apelo, né, que a gente sempre fala do final do podcast para fazer um pedido, eu já direciono para o meu. Um outro ponto que nós vimos e que não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi empresa fazendo propaganda relacionada a isso. Aplicou um determinado conservante e no gráfico eles fazem ali uns gráficos de barras e tal, do que era o tempo zero e de que ficou no tempo, ao final, transcorrido, 30 dias. Então você vê que tinha lá 7 e no final, transcorrido esses 30 dias, tinha 4. Só que a hora que você vai ver o gráfico ali no eixo Y, você tinha 7 vezes 10 à quinta e depois você tem 4 vezes 10 à quinta. Então, quer dizer, o que mudou de 70 mil para 40 mil? Então, às vezes, pelo pessoal que está do outro lado, que é tomador de decisão, não ter um senso mais crítico, que foi o que a gente acabou de falar, que a gente precisa desenvolver isso no mercado, acaba não percebendo isso. Fala, opa, visualmente teve uma redução significativa, faz sentido eu testar. Mas de tudo que nós falamos, o que rodeou todo o podcast foi 10 à quinta, 10 à quarta, 10 à sétima, 10 à nona. Aí está a diferença. É aí que está a diferença. Isso é a quantidade de zero que está atrás do negócio. E é por aí que faz mais sentido ainda a gente olhar as taxas. Então, um produto que de 7 vezes 10 à quinta reduziu para 4 vezes 10 à quinta, significativamente isso não mudou absolutamente nada. A base, que é 10 à quinta, permaneceu a mesma. A quantidade de zeros depois do primeiro número que você colocou exatamente, é a mesma. Exatamente. E em micro-organismo e em microbiologia, a gente trata com quantidade de zeros. Exatamente. Quem dera se isso fosse conta bancária, né? E isso é muito pequeno e às vezes... Tá bom, tem mérito do pessoal do marketing das empresas de manipular esse tipo de informação e de servir a informação do jeito que mais convém. Mas até que ponto isso é honesto da parte de quem está levando esse tipo de produto? Então, nós precisamos desenvolver esse senso crítico de questionar, de verificar a legenda, de verificar a escala,
Porque a gente consegue mostrar de uma maneira mais visual aquilo que nos convém. É muito fácil a gente mostrar o lado que a gente quer que as pessoas vejam. Mas o que efetivamente está por trás disso? No contrato, o que está escrito lá na linha do rodapé? Então, na minha concepção e do meu apelo especificamente desse podcast, que a gente conseguiria gravar parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, vai porque ter. É um assunto que a gente não falou nem 5% de microbiologia. Da minha parte, o apelo é: desenvolva esse espírito questionador, desenvolva um senso crítico mínimo de julgamento das informações que são levadas até você e questione absolutamente tudo o que for apresentado. Se você não souber como questionar, joga lá no Carne que ele vai te ajudar também como fazer uma pergunta um pouco mais profunda e como questionar. Joga lá no Carne, eu tenho essa contagem, qual que está melhor, como que está, ele vai te ajudar a resolver também esse tipo de problema. Então esse é o meu pedido, o meu apelo para esse podcast. Você sabe, Lucas, que isso quando a gente faz uma pesquisa, para saber se teve diferença de uma amostra ou não, a gente tem que rodar um software ali estatístico, uma estatística robusta, e isso vai dizer que uma coisa deu diferença para o outro ou não. Mas acontece que as informações, quando chegam no mercado, na indústria, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer uma quantidade significativa de testes que vai me possibilitar rodar um software estatístico ali para ver se teve diferença ou não. E assim, e isso que você disse é bastante grave para o setor. E mostra para a gente que a gente tem muito ainda a caminhar no nível de conhecimento do setor com relação a dados. A gente às vezes acha absurdo, quando a gente falou lá no início do podcast, que o pessoal achava que micro-organismo não existia, não tinha problema microbiológico. Mas se você cai numa dessa, cara, de falar que a diferença microbiológica está no número que está antes do 10 à quinta ali, por exemplo. Então, estatisticamente, por experiência de analisar bastante coisa microbiológica, as diferenças vão estar depois do log. Sim. Tem gráficos micro-organismos, você nem traz o primeiro número para ali, você leva para o ciclo logarítmico ali e mostra isso aí. Então, se você mostra uma escala que está fora de propósito ali, você está induzindo ou você está cometendo um erro por falta de conhecimento microbiológico no assunto, que as duas é possível. E se você, do outro lado, comprou a ideia também, então o meu apelo para o podcast vai coincidir com o do Lucas, é o mesmo. Seja crítico com as informações, principalmente com relação à microbiologia. Microbiologia é um assunto que está muito em alta. É o assunto hypado de frigorífico, porque chegou-se a percepção de que ele pode te dar lucro ou prejuízo, dependendo do tanto de produto que estraga ou não, ou dependendo do shelf life que eu consigo aumentar no meu produto e dar mais condições para o comercial vender ou não. Isso sem falar da questão da segurança alimentar. Então, seja crítico. Se você não sabe do tema, procura saber, pergunta, mas quando chegar uma informação microbiológica com um produto que deu certo em fulano de tal e vai dar certo aqui, testa, não acredita, porque a microbiologia é particular de cada fábrica, de cada unidade, de cada turno. A gente vai falar mais disso em outros episódios. Vamos lá. Então, moças e rapazes, esse foi mais um episódio do Carnicast, um tema muito hypado, muito no alto, que todo mundo quer saber, que todo mundo chama a atenção de todo mundo. E em breve gravaremos outras partes, traremos outros especialistas aqui para falar ainda mais com vocês sobre microbiologia de produtos cárnicos. Saúde!